vê a olho nu. Então, há sempre uma batalha nos ares. Os anjos de luzes, os anjos de Deus e os demônios, eles lutam nos ares e nas águas. Os demônios também, eles habitam nas águas. Eles gostam das águas, dos rios, dos oceanos. E, entretanto, Deus, ele tem o controle do mundo. E nesse grande palco chamado Terra, Deus é o autor e o verdadeiro protagonista da história. Ele controla tudo e todos. A Igreja de Cristo na Terra é o reino de Deus estabelecido na Terra. No início da nossa colonização aqui no Brasil, no início do século, a maçonaria veio para o Brasil. Chegou no início do século. Mas Deus tinha um grande propósito para estabelecer no Brasil o verdadeiro evangelho no Brasil. Então, no início da nossa colonização, vieram alguns mártires. Mártires porque muitos morreram quando chegaram aqui no século XVI, trazendo o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que nós temos acesso hoje. Teve muita luta, muito sangue, muito sofrimento, porque naquela época, no início do século, muitas doenças tropicais, febre amarela, malária, muitos morreram, muitos apóstolos que chegaram aqui para trazer o verdadeiro evangelho. Os batistas, os assembleianos, né, que chegaram aqui no Brasil no início do século. Então houve muitas lutas, muitas batalhas espirituais, mas o verdadeiro evangelho existe no Brasil. E a Igreja de Cristo cresce a cada ano mais e mais no Brasil. Os batistas e os assembleianos foram uns desses desbravadores no Brasil. E as igrejas brasileiras hoje, elas trabalham no mundo inteiro propagando o evangelho. Ela se espalha por todo o mundo. As assembleias na África, os batistas na África, a Igreja Internacional da Graça, do missionário R. Soares, a Igreja de Edir Macedo, da Universal. Então as igrejas começaram a se espalhar pelo mundo inteiro para pregar o evangelho. Os batistas, eles têm uma missão ali na Sibéria, ao lado da Rússia. É um deserto ali, eles passam muita luta ali para levar o evangelho naquele deserto da Sibéria. Então Deus tem um propósito em tudo, em tudo. E a Igreja de Cristo, ela tem propósito, porque toda igreja tem que ter um propósito. Os adventistas fazem também um excelente trabalho no Brasil e no mundo inteiro, né? No exterior. Seria muito extenso contar-lhes as minhas experiências profissionais, principalmente com as crianças e como psicóloga. Eu também trabalhei em empresas, trabalhei no Detran, em Porto Velho, em Rondônia, como chefe do setor psicotécnico. E naquela época, devido ao estado ser cortado pela linha do Equador, o sol incide com uma força maior e o calor é insuportável. Eu descobri que os candidatos, eles ficavam fadigados e sofriam interferências nos resultados do PMK. Aí eu mudei toda a bateria de testes do Detran e implantei